Bom dia a todas e a todos. Ao senhor primeiro secretário para proceder a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Almagro presente, Guilherme Berrial Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Lozila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Sérgio Brum presente, o Biratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. 17 vereadores presentes. A quórum regimental, declaramos aberta a sessão para renovação da mesa diretora para o biênio 2023-2024. Todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam seus trabalhos às 9h17. Podemos nos sentar. Presidente, pela ordem. Só um minutinho, vereador Borgo. Deferido. Presidente, peço suspensão dos trabalhos. Ok. Farei... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Consulta ao plenário. Calma, gente. Senhores vereadores, calma. Farei a consulta ao plenário se faremos ou não a suspensão dos trabalhos. Presidente, só complementando a questão de ordem, eu queria saber qual que é a regra. Porque durante o ano, vários pedidos de suspensão do trabalho não foi colocado em pauta. O vereador pedia, o trabalho era suspenso. A gente tem que, como nós estamos numa casa de leis, a gente tem que seguir costumes, precedentes. A hora que é de um jeito, suspende. A hora que não é do outro jeito, leva para o plenário. Vereador É Borgo. assim que a gente vai passar para a população, que, Vereador Borgo. dependendo da situação, é de um jeito? Vereador Borgo. Suspensão de trabalho. Senhores vereadores. Puta que eu paro. Senhores vereadores, por favor. A suspensão, quem autoriza ou não é o presidente. Isso é feito durante todo o biênio. Dada a importância do assunto, eu vou consultar o plenário, porque o presidente não vai bancar essa situação sozinho. É disso que eu estou falando. Agora, uma situação como essa, estou consultando o plenário se a gente suspende a sessão ou não. Presidente, só para deixar claro, a discricionariedade da autoridade, ela não pode ser uma arbitrariedade. Nós sabemos aqui que há uma sessão muito importante para o município, para essa casa, que provavelmente até há uma indicação, uma interferência de poderes pelo líder da prefeita para virar presidente dessa casa, e provavelmente quem seja contra essa suspensão do trabalho já vai coincidir com os votos pelo candidato da prefeita. Então vamos deixar bem claro aqui para a população o que está acontecendo. Ao senhor primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Aqueles que forem favoráveis à suspensão dos trabalhos dirão sim. Aqueles que forem contrários às suspensões dos trabalhos dirão não. Antônio Carlos Domingues. Não. Benedito Roberto Meira. Chiara Ranieri Baceto. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Edson Miguel de Jesus. Não. Estela Alexandre Almagro. Não. Presidente. Borgo, você não respeita... Perdoe, não. Estamos na votação, vereador Presidente, Borgo. eu só vou pedir para os vereadores que não falaram no microfone, porque a população não está acompanhando. Ok, por o secretário. favor, questão de ordem, falar no microfone. Reitere. Solicito que recomece a votação, que todos os vereadores falem ao microfone.
Antônio Carlos Domingues. Não. Benedito Roberto Meira. Sim. Chiara Ranieri Basseto. Sim. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Sim. Edson Miguel de Jesus. Não. Estela Alexandre Almagro. Não. Guilherme Berriel Cardoso. Sim. José Roberto Martins Segala. Senhor presidente, é sim, porque eu nunca discordei de nenhum desses pedidos que foram formulados por qualquer um dos nossos pares. Perfeito. Júlio César Aparecido de Souza. Não. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Sim. Manuel Afonso Lozila. Sim. Marcelo Roberto Afonso. Não. Marcos Antônio de Souza não volta. Milton César de Souza Sardim. Não. Sérgio Brum. Não. Biratã Cássio Sanches, sim. Vanderlei Rodrigues Júnior. Não. 8 favoráveis, 8 contrários. O senhor desempata, por favor. Meu voto é não. Seguimos a sessão. Muito bem. Esta presidência lembra a todos que, de acordo com o regimento interno dessa casa e a lei orgânica do município, é vedada a reeleição para o mesmo cargo da mesa diretora. A eleição será feita cargo, por meio de voto aberto e nominal. A ordem de votação para cada um dos cargos da mesa ocorrerá por sorteio, devendo cada vereador, logo em seguida ao chamamento de seu nome, declarar seu voto. Em hipótese alguma, será admitida a abstenção do voto. Os candidatos ao mesmo cargo que obtiverem igual número de votos concorrerão apenas entre si, numa segunda votação. E se persistir empate, será considerado eleito o mais votado no pleito municipal e, ocorrendo novo empate, o mais idoso. Haverá tempo reservado de 10 minutos para cada candidato expor aos demais vereadores a sua proposta de administração da Câmara, desde que requerido pelo interessado. Solicito aos líderes de partido ou qualquer outro vereador que faça indicação dos candidatos ao cargo de presidente. Senhor presidente, eu indico o vereador Júnior Rodrigues ao cargo de presidente. Vereador Júnior, Vossa Excelência aceita a indicação? Sim, senhor presidente, aceito. Demais vereadores. Senhor presidente, como líder do MDB, eu indico este vereador, Manuel Afonso Lozila, como candidato à presidência. Ok, e já indica e já aceita. É isso, né? Eu aceito. Próximo, vereadora Chiara Ranieri Basseto. Eu indico o nome do vereador Coronel Meira. Vereador Coronel Meira. Se aceita ou não? Aceito. Ok. Quem mais? Mais algum candidato? Este vereador líder do PP indica o meu nome nesse momento, vereador. Vereador Locadora. Perfeito. Mais algum? Vereador Biratã, também indico o meu nome também. Ok, então nós temos 5 candidatos. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Eu indico o vereador Borgo, presidente. Ok, vereador Borgo, se aceita? Aceito. Ok, vereador Borgo, perfeito. Quero ver quem vocês vão votar. Ou não? Obrigado. Nesse momento, eu coloco a tribuna à disposição dos candidatos, que terão até 10 minutos para convencer o seu colega da Câmara Municipal para que receba os votos para ser o presidente desta casa. Ok? Pede a palavra o vereador Borgo, terá por 10 minutos, depois o vereador Manuel Lozila. Ok? Vossa Excelência tem 10 minutos, vereador. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham. A Constituição Federal, ela prega a independência
e a harmonia entre os poderes. Essa é a vontade do povo. E a falta de independência entre os poderes causa uma catástrofe no sistema democrático. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Senado Federal. O Supremo Tribunal Federal, presidente, desrespeitando a Constituição, mandando prender várias pessoas, instaurando inquérito de ofício. Ontem apareceu um vídeo do Alexandre de Moraes dando risada que vai prender um monte de gente, vai multar um monte de gente. E por que isso acontece? Porque não está ocorrendo independência entre os poderes, não tem harmonia. O Senado Federal está acovardado por interesses pessoais do presidente do Senado. Quando não há harmonia e independência entre poderes, quando há subserviência de um poder perante o outro, a democracia é fragilizada. Por que eu estou falando isso? Eu não tenho nada contra o candidato Júnior, pessoalmente. Mas fica nítido, está claro, a interferência do Poder Executivo da prefeita Suelen na votação que está tendo hoje nessa casa. A Câmara Municipal de Bauru não é um puxadinho do Poder Executivo. É óbvio que faz parte do processo democrático ter situação e oposição. Mas não subserviência, que é diferente de oposição e de situação. E não há nenhuma dúvida. A interferência da senhora prefeita municipal nesse processo de eleição dessa casa. Mas, Borgo, como é que a população consegue ter essa clareza dessa interferência entre poderes? Ora, a maioria, a votação aqui agora sobre a suspensão dos trabalhos ou não, ela reflete o resultado que nós teremos daqui a pouco. E não por coincidência, a maioria que votou contra a processante. Quase a totalidade. E aí surge uma dúvida na cabeça da população, senhor presidente. Tem gente que acha que a população não está acompanhando. Tem pessoas que acreditam que a população só acompanha em outubro nas eleições, mas não é assim. E surge uma dúvida na cabeça da população, o seguinte: essa coincidência entre quem votou contra a processante e agora quem vai votar a favor de um indicado pela prefeita pode ser prejudicial ao município. Porque a prefeita ela saiu bradando na cidade que não tinha nenhuma irregularidade, porque a maioria dessa casa votou contra a processante. Então, será que é uma questão que não tinha irregularidade? Ou é uma questão que a base votou contra? Estou fazendo nenhuma acusação, faz parte do processo democrático ter situação e oposição. Mas também faz parte do processo democrático esse vereador vir aqui e alertar a população. Aliás, é minha obrigação, como também é obrigação de todos aqui. Então, sim, há uma interferência da prefeita Suelen aqui nessa casa, e isso será prejudicial à cidade de Bauru. Não estou nem chegando ao ponto de ser a prefeita Suelen ou de ser o vereador Júnior, a questão não é essa, mas é de ser a prefeita e o líder da prefeita. Um dos maiores papéis que nós temos aqui, se não o principal, é a fiscalização. Hoje de manhã, como todos os senhores e as senhoras receberam, durante a semana, durante os últimos meses, eu recebi um comunicado de uma mãe preocupada com a extinção dos cargos de coordenadores de esportes nessa cidade. E essa mãe me cobrou: vereador, o senhor não pode fazer nada para ajudar, uma fiscalização? Não tem como o senhor ajudar nesse caso? Eu falei, não tem, porque o vereador não pode criar cargos. Nós fiscalizamos, nós cobramos.
A prefeita mandou para essa casa, na mesma ação que extinguiu o cargo de coordenadores esportivos, extinguiu os cargos de assessores de imprensa. E a prefeita correu para acertar os cargos de assessor de imprensa, mas deixou de lado os coordenadores esportivos. Por que estou falando isso? Porque não cabe a essa casa criar cargos. A gente depende do executivo. E se nós não temos a prerrogativa de criar cargos, se nós temos o vício de iniciativa em gastos, projetos que vão impactar em gastos do município, qual que é a principal função do legislativo? É fiscalizar. Ainda que muitas pessoas não entendam, que acham que a gente está perseguindo. Vereadora Estela, ontem, a gente conversando, ela me disse, Borgo, no primeiro ano você não fez essa oposição à prefeita. Mais uma vez, falei para a vereadora e para todos aqui, no discurso de posse, vereador Meira, como vereador mais votado do município, ele assumiu a presidência na primeira sessão e me honrou com a possibilidade de fazer o discurso de posse. E eu disse aqui, a prefeita aqui do lado, de amarelo, falei, eu não vou ser nem situação, nem oposição, eu preciso ver, quer dizer, qual que é a intenção da prefeita. E a partir do momento que eu tive a plena convicção que é uma administração perniciosa, catastrófica para o município, tanto é que nenhum projeto interessante para o município foi colocado em pauta até agora, diante dos documentos que eu tive fartos na CEI e na CP, e ainda outros documentos que vêm surgindo agora, como a palavra cantada, bonde da Kobayashi. Quando eu tive a plena convicção que não seria bom essa administração para a nossa cidade, eu consegui me posicionar de forma mais clara, mais enfática. Então não é questão de ser situação ou oposição, ninguém faz oposição ao município. Agora, nós temos que fiscalizar, e me perdoa, quando um líder de governo passa a assumir a presidência da Câmara, eu não vejo com bons olhos para a sociedade. Não que vá fazer algo de errado, mas porque não tem imparcialidade. Mulher de César não basta ser honesta. Tem que parecer ser honesta. Não basta ter a lisura. Acredito em Vossa Excelência, vereador Júnior. Não tem nada contra Vossa Excelência. Pessoalmente até nos damos bem. Mas já falei isso aí em outras oportunidades. Não é a primeira vez que estou dizendo na frente do senhor. Vossa Excelência é líder da prefeita. Poxa, não tem outro nome da base da prefeita para tentar essa disputa? Não pega bem para o município? Nós vamos ser questionados lá na frente. Qualquer ato de Vossa Excelência que deixar de pautar algum assunto ou que sair em defesa, por exemplo, do Executivo, será levantada a suspeição por parte da população. Não estou aqui fazendo ataque pessoal, não é nada disso. É defesa dessa instituição. Nós temos que defender essa instituição em todos os momentos, e não só quando convém pessoalmente. Poxa, a imprensa está aqui, a população está acompanhando. Causa suspensão, meus senhores, minhas senhoras. Não fica legal. Nós acabamos de vir de um processo que todos sabem que foi difícil. Aumento do subsídio de recomposição da inflação de subsídio de vereador, aumento do número de cadeiras, emendas impositivas. E agora mais essa, que é a principal. A principal é o exercício da presidência da casa, que tem que viver em harmonia e independência com a prefeitura. Eu fiquei sabendo de algumas ligações que ocorreram nos bastidores, senhores e senhoras. Eu fiquei assustado de pessoas influenciadoras fortes aqui no município ligando, fazendo campanha para candidatos, que é assustador. Espero, nós fizemos uma reunião recentemente, espero que não paire nenhuma dúvida no processo. Mas para encerrar, com todo respeito, com todas as venas possíveis, vereador, nada pessoal contra o senhor,
mas em relação a ser líder da prefeita, que nós não podemos ser um puxadinho do Executivo. Obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, o vereador Manuel Afonso Lozila, pede a palavra, terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, população aqui no plenário, população que nos assiste, que nos ouve, nosso muito bom dia. Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, presidente, e gostaria ainda, inicialmente, de dizer da minha satisfação e da minha felicidade de retornar às atividades depois de praticamente 30 dias afastado, onde não tive a oportunidade de descansar muito, mas bastante trabalho na vida profissional e, graças a Deus, muito produtivo, e onde a gente pôde dar uma contribuição também de maneira indireta, muito grande à população e à cidade de Bauru, então proporcionando crescimento grande de empresa, empregos, etc. Então é uma felicidade muito grande estar aqui retornando a essa casa. Em relação à minha candidatura, eu gostaria de dizer que gostaria muito de estar presidente neste último ciclo desse meu mandato, nesse biênio. É uma possibilidade que nós temos, e eu tenho pessoalmente, de exercitar e dar uma contribuição e deixar um legado à população, juntamente com a experiência que pude adquirir enquanto executivo e gestor na área privada. Eu acho que nós temos muitas coisas a contribuir na Câmara Municipal, a iniciar de uma estruturação tecnológica, de informatização. De fato, nós não temos aqui processos digitais. Nós temos uma circulação por comissões através de assinaturas ainda com canetas esferográficas, onde isso é totalmente possível ser modelado, gerando economia para o poder público, gerando eficiência e celeridade aos processos e atendimento à população. Eu acho que isso é um ponto muito importante a ser dito. Nós temos um desafio muito grande nos próximos anos, que é o aumento de cadeiras da Câmara Municipal e a estrutura do prédio, e como isso vai ser possibilitado de atender essa demanda lá em 2024. Eu acho que nós temos que fazer essa estruturação de maneira adequada, correta e inovadora. Não dá para se fazer mais o mesmo e construir prédios inacabáveis, mas nós temos possibilidades, obviamente, respeitando os limites do Tribunal de Contas, e é isso que eu espero que meus colegas vereadores possam compreender. A gente tem que ter a ousadia, à medida que temos a possibilidade de cumprir a legislação imposta pelo regramento. Além disso, nós, de fato, e aqui o vereador Borgo falou muito bem, nós temos que representar o Poder Legislativo, mantendo a independência e o bom diálogo com as instituições, seja o Poder Executivo, Judiciário, Tribunal de Contas. Nós temos que manter esse diálogo e também destacar a nossa independência. E eu acho que nós podemos contribuir com toda essa situação, fornecer aos servidores dessa casa melhores condições de trabalho, muito embora o presidente atual tenha investido em concurso público, e a gente percebe, viu, presidente, investiu, deu condições, tem tentado trabalhar. Eu acho que esse é o caminho para que a gente tenha condições também de entregar um melhor trabalho à população. Quantas vezes nós não tivemos aqui a necessidade de marcar uma reunião, e graças a Deus, essa Câmara Municipal e esses vereadores têm trabalhado muito e tem faltado agenda para que a gente possa ocupar e participar daqui do espaço do plenário. É um espaço único, onde tem uma disputa grande de agenda, então nós precisamos repensar, porque nós precisamos trazer a população para esta casa, fazer com que a Câmara Municipal, de fato, o Poder Legislativo, possa ser referência para a população. E eu vejo uma luta muito grande da vereadora Estela, por exemplo, por uma escola aqui do Poder Legislativo.
é importante que a gente tenha, porque isso dissemina e propaga às pessoas a real necessidade, o real trabalho dos vereadores e do Poder Legislativo. Acho que isso faz com que a população possa disseminar a importância que se tem os vereadores, o trabalho árduo que se executa e, além disso, levar toda essa cultura e instrução às pessoas que, eventualmente, lá no futuro, podem vir fazer uma representatividade e ser eleito vereador aqui na Câmara Municipal. Então, eu acho que, e esse é meu pensamento, vereador Marcos, e eu já insisto pela segunda vez na tentativa de ser candidato, para cumprir a minha missão enquanto Poder Legislativo e finalizar esse meu mandato desta maneira, tentando deixar um legado à população, e eu só posso deixar esse legado desta maneira. Obviamente, o mandato da gente, a gente trata, a gente cumpre e a gente vai atender a população, mas eu acho que como presidente eu poderia, essas ideias que eu tenho, aprendido e acumulado durante esses 6 anos de mandato, tentar colocar em prática aqui na Câmara Municipal. Além, obviamente, de manter essa independência do poder e o bom diálogo com o poder executivo, judiciário, e fazer todo esse bom relacionamento da Câmara Municipal, dando destaque à importância dos vereadores e dos trabalhos legislativos na cidade. Eu acho que a gente precisa continuar ressaltando isso e frisando a importância dos vereadores. Então, presidente, eu peço aos colegas que possam rever o posicionamento e me dar essa oportunidade de estar representando a Câmara Municipal. Por isso, pela segunda vez venho disputar e espero que possam rever e me dar essa oportunidade aqui de conduzir os trabalhos. Por hora é só, senhor presidente, não sei se tem muito tempo de reserva, mas faço pedido de reserva. Não temos. Vereador, excelência, muitíssimo obrigado. E continua aberto para os candidatos. Pede a palavra, vereador Júnior Rodrigues, e terá por até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadora. Bom dia. Bom dia. Estamos acostumados às 13 horas. Bom dia. Chegamos aqui logo cedo para dar posse ao vereador Mané. Sempre bem-vindo a esta casa. Para nós é uma honra ter o senhor novamente conosco, vereador. Bom dia a todos da imprensa que nos acompanha, ao plenário, à galeria, você que está na sua residência. Que Deus possa nos abençoar. Senhor presidente, primeiro agradecer ao vereador Miltinho pela indicação. Nós vemos durante essa semana debatendo um pouco a respeito da presidência. Primeiro eu deixo também aqui registrado a questão da liderança do governo, senhor presidente. A renúncia da liderança do governo, tá? Comuniquei à senhora prefeita a respeito, diante até dessa colocação do meu nome para a presidência da Câmara. Sabe este vereador que são funções incompatíveis, tá? Tanto a presidência da Câmara como a liderança do governo não caminham junto. Quando assumi esse papel da liderança do governo, eu procurei sempre fazer uma liderança dentro das 4 linhas, dialogando com todos os vereadores. Quando assumi a liderança do governo, eu conversei com muitos vereadores aqui da casa, falando que eu gostaria, sim, de fazer a liderança do governo para tentar fazer a aproximação do governo com o legislativo. Por vários vereadores eu ouvi a respeito de: Júnior, você tem que permanecer com a sua integridade, você tem que saber o momento certo de você defender, você tem que saber que nem tudo você tem que entrar na defesa, tem coisas que você tem que olhar, analisar. E durante esse período, foi um período de aprendizado para mim. Foi um período de aprendizado aonde eu me dediquei, aonde eu pude fazer o meu melhor. Quando eu assumi a liderança do governo, eu tinha um compromisso de tentar, sim, eu acredito que, de alguma maneira, doutor Segala, eu acredito que eu consegui fazer essa aproximação do executivo com o legislativo.
eu tentei fazer o meu melhor, porque tudo aquilo que eu pego para fazer, senhor presidente, eu tento fazer sempre o melhor para tentar acalmar, apaziguar as coisas, para tentar criar uma harmonia. O vereador Borgo não está aqui comentou a respeito de você ser independente. Eu não tenho dificuldade, vereador Borgo, de falar para o senhor. Se caso eu for escolhido, e por unanimidade aqui, maioria dos vereadores, né, na verdade, por maioria dos vereadores, diante dos quadros colocados aqui, eu não tenho dificuldade de assumir com o senhor essa independência. Porque eu sei que o Legislativo tem o seu papel, eu sei que o Executivo tem o seu papel, nós temos que fazer um trabalho de diálogo, um trabalho de harmonia, um trabalho onde a população seja o principal foco. Nós sabemos dos grandes desafios que essa casa tem, do mesmo jeito que até hoje eu fui compromissado com esta casa, não será diferente. Eu passei aqui nessa casa como assessor parlamentar, eu passei nessa casa, tive um período como chefe de gabinete, hoje eu estou como vereador, e se os senhores vereadores me der a possibilidade e a honra de ser conduzido ao cargo de presidente, pode ter certeza que eu vou fazer com toda a minha força, da mesma maneira que eu fui aquele menino que chegou aqui, aquele jovem que chegou aqui na casa, sempre tratando todo mundo com muito respeito, desde quando foi assessor até hoje quando eu estou vereador. Eu não tenho dificuldades, porque eu acredito na coletividade, eu acredito que nós precisamos sim estar unidos. O vereador representa a população, é ele que está na ponta, é ele que sente, vereador Guilherme Berriel, as dificuldades da população. Para isso nós precisamos de um espaço adequado, um espaço melhor para poder adequar, inclusive para poder recepcionar os novos vereadores a partir de 2025. Nós precisamos sim, a vereadora Estela colocou aqui, a respeito da escola do parlamento. O porquê não implantar a escola do parlamento? Nós colocamos aqui, inclusive, como prioridade. A respeito, senhor presidente, do AVCB do prédio, que nós sabemos que há tempo, presidentes da Câmara vêm tentando, o doutor Segala, o senhor vem tentando fazer a implantação, mesmo que nós tenhamos um novo prédio, precisamos deixar esse prédio adequado, precisamos continuar valorizando os servidores desta casa, porque nós sabemos que muitas vezes quando tem fiscalização, quando tem o trabalho dos vereadores, são os funcionários dessa casa que trabalham dia e noite para conseguir cumprir e dar sim segurança, atendimento para nós vereadores. Nós precisamos sim, através agora de um departamento, ver a respeito, nós temos um departamento de comunicação, mas pensar a respeito também, de dentro desse departamento de comunicação, a gente pensar a respeito de mídias sociais, da exposição àquilo que os vereadores vêm fazendo dentro da casa, cada vez mais. Mas sim, o meu compromisso é com essa casa. Eu não sou candidato a presidente dessa casa pela prefeita, não. Eu sou candidato à presidência dessa casa indicado pelo vereador Miltinho, pelos nobres pares. O meu compromisso vai ser com esta casa. Eu já comuniquei à senhora prefeita a respeito do desligamento da liderança do governo, porque agora eu acredito que eu cumpri o meu papel como líder. O que eu pude fazer, eu fiz, para tentar ajudar, para tentar, de fato, fazer a harmonia entre os poderes, para tentar, de alguma maneira, dialogar para que a gente pudesse avançar. Eu fiz uma reflexão esses dias com alguns amigos, uns nobres colegas, que durante o período de liderança, eu mais me relacionei, doutor Segala, com o pessoal da oposição. O porquê? Para a gente tentar uma harmonia. Quantas vezes sentei na mesa com a vereadora Estela, o que pode ser melhorado nesse projeto? Quantas emendas foram colocadas dentro dos projetos aqui, a qual nós aprovamos, por intermédio de vereadores da oposição, a qual cheguei na prefeita e falei, senhora prefeita, precisamos modificar isso, senhora prefeita, precisa ser feito isso. Eu acredito que com a separação dos poderes, que eu garanto que da minha parte vai haver, e com a harmonia dos poderes de executivo, legislativo, judiciário que nós temos que manter, nós vamos conseguir sim, nos próximos 2 anos, trabalhar para que os projetos estruturais dessa casa, que venha para essa casa, saia do papel,
para que os projetos estruturais que a prefeitura manda para cá, a gente consiga melhorar, modificar, debater e saia do papel. Então eu tenho sim o compromisso com esta casa. O meu compromisso da liderança do governo se encerrou. E se caso eu for e conseguir a presidência dessa casa, se os nobres vereadores permitir, eu vou trabalhar para fazer o melhor. Dialogar, discutir. Quem me conhece sabe que eu não trabalho de maneira isolada, eu não trabalho de maneira com ego, eu faço, não. Eu sempre dialogo com os senhores vereadores, como nós podemos trabalhar, como nós podemos fazer. E os nobres vereadores da oposição sabem muito bem o tanto que eu procuro para a gente tentar avançar. E eu tento fazer sempre o que eu posso. E assim eu peço para os senhores vereadores um voto para que a gente possa chegar à presidência, um voto de confiança para que eu possa desenvolver o trabalho, para que eu possa desenvolver aquilo que eu tive a possibilidade de ser aqui na Câmara, assessor, chefe de gabinete, estou vereador e tenho certeza, com a ajuda dos nobres colegas, nós podemos fazer os próximos 2 anos e dar continuidade nos trabalhos que foram feitos. Então eu peço, senhores vereadores, esse voto de confiança para que a gente possa, com harmonia, com independência sim, continuar fazendo o trabalho que essa Câmara vem fazendo. Uma das câmaras que mais fez audiência pública, que mais debateu projetos e que mais conseguiu avançar sim. Então que Deus possa abençoar esse dia, essa manhã, e que, dependente do resultado da votação, nós temos 2 anos de muito trabalho pela frente, 2 anos de muitos projetos a qual nós precisamos trabalhar. Que Deus possa abençoar grandemente. Obrigado pela indicação dos senhores vereadores e peço o voto nos demais vereadores também, para que eu possa continuar desenvolvendo o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui, entre harmonia, desenvolver o trabalho a qual foi colocado pelo senhor presidente, dar continuidade nesse trabalho. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado. Obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Coronel Meira, fará uso da palavra? Excelência, por favor. Vossa Excelência tem 10 minutos. Novo líder da prefeita, Coronel Meira. Não, eu sugeri pra ele agora, tô falando sério. Não tem cara melhor, parceiro. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu tenho quase certeza que meu discurso vai ser em vão. Mas eu tenho a prerrogativa de usar os 10 minutos para poder me manifestar aqui. Pelo que se percebe aqui, a situação já está definida. Já está definida. Eu não tenho dúvida disso. Já participei, é o 3º processo que eu participo de uma eleição de uma mesa diretora, né? E para que as pessoas tenham um pouquinho de memória, na última, que foi a do primeiro biênio aqui, veio tudo certinho, tudo formado, fechado. Só estavam ausentes aqui o Locadora e o Júlio César, né? Porque não tinham sido empossados ainda. E o Milton também não estava aqui. Mas veio tudo certinho e tal, chegou aqui, possou-se o vereador Cabelo, ele foi hábil, conseguiu convencer aqui uma grande maioria de vereadores e conseguiu sua eleição, tranquilamente. Mal ele sabia, né, que um pouco depois ele tomaria uma rasteira. Não uma rasteira, na verdade, foi feita justiça, porque a contagem dos votos do Júlio, que não havia sido contabilizado, proporcionou ao PP, né, a eleger 2 vereadores aqui. E o partido do vereador Cabelo, que é do partido do vereador Edson Miguel, apenas 1. E o vereador Edson Miguel acabou permanecendo porque ele foi o mais votado do partido. Mas o presidente seria aqui o vereador Cabelo. O vereador Cabelo perde o mandato e o vereador Marcos, que foi eleito vice-presidente, não presidente, ele não foi eleito presidente, foi eleito vice-presidente. Porque a eleição aqui, para que todos saibam,
não é chapa. Não é uma chapa, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. A eleição aqui é independente. Não é em bloco, é independente. Eu posso estar aliado com o presidente ou não aliado com o presidente, me candidatar a primeiro secretário e ser eleito. E eu vou fazer parte da mesa diretora. O que isso significa? É diferente de um presidente, de um governador, de um prefeito, de uma prefeita, que é eleito, caso tenha algum problema, um afastamento, o vice-prefeito assume. Por quê? Ele faz parte do bloco, da chapa. Aqui não. Aqui nós tínhamos que ter havido uma outra eleição, conforme foi defendido, eu lembro que por mim aqui, pelo Borgo. Mas isso não ocorreu. O vereador Marcos, candidato eleito vice-presidente, assumiu a presidência. E todo mundo aqui ficou silente. Todo mundo concordou. Por quê? Porque era conveniente. E aí houve uma nova eleição de vice-presidente e o vereador Guilherme Berriel acabou sendo aclamado como vice-presidente. O que deveria haver na época era uma nova eleição de presidente. Se o vereador Marcos, que era o vice-presidente, quisesse ser presidente, ele tinha que se candidatar a presidente concorrendo com outro vereador qualquer aqui. Só para que todos saibam. O senhor me dá uma parte, excelência? Eu não sei. Não pode ter a parte. Não posso? Então eu uso a palavra na sequência. Não, o senhor não pode usar porque o senhor não é candidato. Vamos usar as prerrogativas. Senhor, por favor, eu tenho livre arbítrio de manifestação aqui nesse momento. O senhor tem o microfone à mão e eu tenho certeza que no momento mais inoportuno o senhor vai falar e vai me cutucar. Mas tudo bem. O senhor tem todo o direito de fazer isso, mas eu vou falar agora aqui o que aconteceu, o que eu sinto, o que eu percebo. Nós temos aqui, e é uma coisa que eu tenho assim comigo, a Constituição Federal é a nossa lei magna. Não existe nada mais importante do que a nossa Constituição. E logo no artigo 2º da Constituição, os legisladores, os constituintes fizeram a questão de colocar o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O que o legislador quis dizer nesse momento aqui? Olha, nós temos que conviver em harmonia, mas nós temos que respeitar a independência de cada um. A partir do instante, e não é por causa da figura do Júnior Rodrigues, bota isso na sua cabeça, Juninho, sabe muito bem disso. Se o Júnior Rodrigues não tivesse sido alçado como líder de governo da prefeita Suelen, nesses últimos 2 anos, que de uma certa forma, eu não sei, Marcelo, eu não sei se você vai gostar do que eu vou falar agora, mas eu acho que você, na verdade, foi escanteado pela prefeita, porque você era o líder da prefeita, porque era do partido dela, e você teve uma participação decisiva sua, da sua família, das pessoas que o acompanham, na eleição do 1% a vitória. Eu não sei se o seu nome está lá no livro, eu vou comprar o livro só para saber se você está lá, porque você faz parte dessa história. Você de fato contribuiu para a vitória da Suelen aqui. E você foi alçado ao cargo, à condição de líder, de uma maneira natural e legítima. E do dia para a noite, você perdeu essa condição. E a prefeita acabou escolhendo o Júnior Rodrigues. E o Júnior Rodrigues é uma pessoa que tem uma habilidade política muito interessante, muito boa. Por quê? Porque ele realmente tem experiência aqui como assessor, chefe de gabinete, e agora ele foi eleito legitimamente vereador, e ele tem todo o direito de pleitear aqui o cargo de presidente. Mas acontece que a condição dele ter ocupado a liderança da prefeita, ou defender a prefeita aqui, de uma certa forma, macula aquilo que está preconizado na Constituição, da harmonia entre os poderes ou da independência dos poderes. Porque dá a entender, eu não posso assegurar que isso está acontecendo, mas dá a entender que o Júnior Rodrigues é o candidato que a prefeita quer que esteja aqui à frente na presidência. Agora, por quê
essa cobiça de ser presidente dessa casa? Por que essa vontade de ser presidente da casa? O que será que tanto atrai as pessoas a esse cargo aqui? Por que será? Poder, status, possibilidades de negociação com o executivo, cargos. Para que todos saibam, o presidente dessa casa aqui tem a prerrogativa de escolher 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, além dos 2 assessores que ele tem. Sabiam disso? 7 pessoas. Consultor jurídico, consultor de economia, um assessor de imprensa, 3 assessores e um chefe de gabinete. Isso, para mim, pouco importa. Pouco importa. Aliás, se for eleito presidente, 3 desses cargos aqui vão ser escolhidos por meio de processo seletivo, por meio de concurso público. Acabar com nomeação. Acabar com nomeação. Acabar com esse jogo, com esses interesses. Então, a figura do Júnior aqui, ela me incomoda, não pelo Júnior Rodrigues, vereador, pelo contrário, mas pelo fato dele ter sido líder da prefeita. E vai ser uma continuidade, ou vai ser uma extensão do executivo aqui. Porque o presidente, ele tem prerrogativas de pautar projetos. Veja o que o presidente Marcos fez na última sessão, ele colocou 38 projetos. Quem é que pautou? Foi o Ronaldo? Não, o Ronaldo acatou a determinação do presidente. Ele pode pegar um projeto de lei aqui que a Comissão de Justiça ainda está analisando e fala, vou colocar em pauta, e coloca em pauta. E acabou. Então ele tem essa prerrogativa. Agora, esse cargo aqui não pode ser utilizado, ser usado para ser um instrumento de uma extensão do executivo, uma ferramenta do executivo, uma manobra do executivo. Não, ele tem que ser independente. A pessoa que assumir aqui tem que dialogar com o executivo, tem que ter harmonia com o executivo, mas tem que se posicionar como chefe do poder legislativo. Cada um no seu quadrado, e acabou. Essa que é a grande verdade. Então, a minha condição e o fato da Chiara ter me indicado aqui como presidente, eu aceitar, eu tenho certeza que não vai prosperar o meu nome, porque eu não tenho aqui a maioria dos vereadores. Eu não tenho. Mas a população me escolheu. E me escolheu e eu fui o mais votado. E eu sou igual a todos aqui. Não uso dessa minha prerrogativa de ter sido o mais votado para nada, porque nós todos aqui somos iguais. O nosso voto vale a mesma coisa um do outro. O que nós temos que fazer agora aqui é escolher a pessoa que melhor vai representar, não você, mas representar a Câmara Municipal, representar o Poder Legislativo, sem ser subserviente e sem ser submisso ao chefe do Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Excelência. A palavra continua aberta. Pede a palavra, vereador Locadora. Vereador Edmilson, mais conhecido como Locadora, e a terá por até 10 minutos. Um bom dia a todos. Vereadores, eu primeiro queria começar falando, o prazer que é ser vereador e estar aqui representando a população de Bauru. Eu lembro que quando vocês estavam elegendo outro presidente, que no caso foi o Ricardo Cabello, e existia a possibilidade de eu assumir no lugar dele, eu estava na UTI dando plantão, presidente. E aí chegou a notícia. E aquilo, no primeiro momento, vereadora Chiara, fiquei tão mal, mas não porque o Cabello tinha virado presidente, porque no meu ponto de vista, os vereadores, que eu não conhecia aqui, só conhecia o Borgo e o vereador Milton, que deixou ficar em 2018, o vereador Júlio César, eu não conhecia vários. Sabe o que passou na minha cabeça, presidente? Olha a articulação que eles fizeram para mim não assumir, cara. Na minha mente,
o Cabelo virando presidente, ele tinha mais força, cara. Você acredita nisso? E eu dentro de uma UTI, cuidando das pessoas, vereador Segala, e eu vendo ali. E eu vou ser sincero para vocês. Desde o começo, inclusive saiu até no Jornal da Cidade, que aí o vereador, locador, articula a reunião, que era afastado, o vereador Mané. E eu sempre falei desde o começo. Se vocês não se unissem, não entender, o líder da prefeita vira presidente da Câmara. Independente, eu sempre falei, nada pessoal. Ontem o vereador até falou, então seu negócio é pessoal com ele. Não é pessoal, vereador Segala. Mas eu não quero que o líder da prefeita vira presidente da Câmara. É simples. Só que eu fiz de tudo. Peguei papel, juntei os 9, juntei os 10, e aqui eu falo nessa tribuna. Fiquei muito triste quando o vereador Berriel, porque eu falava até ontem, eu lutando, pedindo voto para o Berriel. Porque eu queria que o vereador Guilherme Berriel, porque eu achava que ele tinha chance. Ele comentou comigo, tem os vereadores, tem o voto do vereador tal. Só que isso não aconteceu. Só que aí, quando eu vi hoje, que mais uma vez, o que aconteceu? Eu sempre falo, eu converso, graças a Deus, eu consigo conversar com todos os vereadores. Alguns mais, alguns menos, mas eu tenho a proximidade com todos. Falo, já fui para São José de Rio Preto, Caistela, já fui para o Barco Borgo, os outros falam assim, como que você consegue, locadora? Você tá com uma de esquerda e uma de direita. Eu falo, eu sou amigo de todos. Então, quando eu subo hoje aqui nessa tribuna, depois de ver Coronel Meira, o Borgo, né, o Mané, eu falo, como o Meira acabou de falar aqui, eu não tem como. Você vê o cenário montado. Quando você vê 9 votos anulando, né, a suspensão da sessão. Só que o que eu venho falar aqui hoje? Eu sei que é difícil. Eu sei que a Câmara precisa. Tudo isso que o vereador Júnior falou do AVCB, das coisas, de montagem, a escola do parlamento com a vereadora Estela defende que é o sonho dela. A gente sabe. Só que o que aconteceu de ontem para hoje? Os vereadores que estavam em dúvida decidiram que o líder da prefeita tinha que ser o presidente. Então, o que eu venho falar aqui agora é algo simples. Está, né, na mão do líder da prefeita. É democrático, se ganhar. Só que eu falo aqui de coração. É vendo. Eu falo. Hoje, aqui nesse momento agora, eu teria o meu voto. Pediria sim o voto do vereador do Júlio César, que é do meu partido, que sofreu comigo desde lá de trás. Enquanto as pessoas estavam aqui, eu e ele, para lá e para cá. Então eu peço sim o voto do vereador do Júlio César, do Progressista, porque ele sabe o quanto a gente sofreu para estar aqui. Eu peço sim, e falei para ele. Só que aí, eu também olho para o vereador Segala e peço um voto de confiança, vereadora Chiara, Coronel Meira, Mané Lozila e Berriel. Também vou além. Marcelo Afonso, Serginho Brum, vereadora Estela. Até onde? Por que não votar em mim? Por que não, se temos um bom diálogo? Miltinho, que em 2018 deixou eu ficar aqui 15 dias, sou grato. Me conhece, sabe como que eu sou. Sei que o Miltinho, eu sempre falei, o único que não muda o voto é o vereador Miltinho, porque estava fazendo campanha para o líder da prefeita. Mas quem sabe, se eu tivesse pedido o voto antes, ele teria votado em mim. Ele falou ali para mim na hora que eu pedi, por que você não falou? Até foi meio brincando, mas falou. Poderia lá atrás eu ter falado. E tem o vereador Beto. O vereador Beto, que também é neutro. E aí eu olho para cá, eu também vejo o presidente Marcos e o pastor Edson. Então é uma coisa que eu falo. O cenário está montado, não está? Tem quem pediu. Mas eu ainda acredito numa mudança. Como as pessoas sempre falavam, às vezes não é o que parece, mas eu estou aqui nesse momento. Ou é o líder da prefeita, que vai ser o presidente, ou vai ser,
Neste momento eu peço o voto dos vereadores, para que eu possa, sim, e você pode ter certeza, a Estela sabe disso, que eu vou ouvir, eu ouço todos os vereadores, eu ouço todos, e eu vou tentar fazer o melhor por essa Câmara. Hoje, 7h30 da manhã, eu estava aqui na casa. Nada contra os vereadores que às vezes tem dias que não vêm porque tem outros compromissos, outros afazeres, ou às vezes estão na rua. Mas este vereador está na Câmara Municipal todos os dias. Todos os dias, pode perguntar. Porque eu deixei, vereador Segala, eu abri mão do meu serviço na UTI, de um hospital, porque eu falei, eu quero ser somente vereador, estou à disposição, eu quero ser vereador 24 horas por dia. Então esse é o meu papel, esse é o meu compromisso. Então nesse momento agora eu peço sim, o voto do vereador Júlio César do meu partido. E também peço que os vereadores, que a semana inteira eu tentei mostrar que eu votaria em qualquer um desses vereadores, votaria. Mas em como não teve o bom senso, eu subo aqui nessa tribuna hoje e peço os votos de cada um de vossas excelências. Inclusive dos vereadores que nesse momento já, eu vou no líder da prefeita. Como uma vereadora Estela, peço o voto da vereadora para que vote em mim, porque eu tenho certeza que teremos um bom argumento. Ela sabe que eu gosto de ouvir, gosto de aprender. Quando a vereadora um dia fez aqui a escola, um dia que ela teve um curso aqui, ela sabe que este vereador estava presente, porque é participativo. Então, por isso que eu falo para a vereadora. Então, eu estou aqui nesse momento e eu peço, e aí é cada um de vocês, ou agora nesse momento, como não teve isso antes, eu consiga o voto de vossas excelências, Marcelo Afonso, vereador Júlio César, que é do Progressista, né? E que as coisas acontecem. E você pode ter certeza que eu sou bem assessorado. E por mais que algumas pessoas falam assim também. Mas o locador é de periferia. Ocorreu isso aí. Porque corre, aí chega. O locadora não sei o quê, ali. Mas vocês podem ter certeza que comigo não tem tempo ruim. Eu sei conversar com todos. Respeito todos os vereadores aqui. E sempre falo, desde do que está aqui, como o Marquinhos, Segala, que tem 3, 4 mandatos, mas também respeito o vereador que chegou agora. Então é com essas palavras que eu peço o voto de vossas excelências e acredito que o voto de mais importância nesse momento, como eu sempre falo, é o voto agora, de pensar que é o líder da prefeita ou que é um outro vereador. E vocês podem ter certeza, eu não vejo um vereador aqui que eu não tenha diálogo. Não vejo. Não tenho diálogo com todos. Converso com todos, conheço os funcionários da casa, estou aqui todos os dias, sei o que cada um pensa. Então, nesse momento, é o que eu peço. E pode ter certeza que com este vereador vai ter diálogo. Muito obrigado, presidente. Senhores vereadores, vereadoras, segue ainda aberto a tribuna para os candidatos. É da palavra, vereador Ubiratã Castro Sanches, e terá por até 10 minutos. Presidente, eu só pedi a palavra porque eu acredito que todas as decisões que nós tomamos aqui foram pautadas pelo diálogo. E como eu acredito que nós estamos numa Câmara democrática, pelo menos é isso que a gente espera, ouvir os vereadores seria... eu não posso usar certas metáforas, porque eu vou incorrer no politicamente incorreto. Mas seria... eu não estou achando, com a habilidade que o doutor Segala tem, eu não consegui encontrar, doutor, uma metáfora para dizer que é o mínimo que nós estamos fazendo para poder suprir aquilo que o regimento da casa prevê e a função
principal dos vereadores, que é discutir. Desde o começo, não é segredo para ninguém que entendo, como servidor desta casa, estar cumprindo um papel importante tanto para a população, para o meio evangélico, pelo menos uma parte do meio evangélico, da qual faço parte, e também do funcionalismo público, como alguém que, de fato, pode criar diálogos em várias frentes. Nunca quis ser presidente da casa, nunca lutei com unhas e dentes para ter essa função ou esse cargo, mesmo porque desde o primeiro dia de mandato eu sofro resistência, e faz parte porque o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, tem bom ânimo. O bom ânimo é coragem para poder enfrentar os desafios. Conversando com um vereador muito mais experiente do que eu, e em vista ao quadro que se desenhava na nossa cidade, entendi que poderia ser um nome para que os pares pudessem agregar. A partir dali, conversei com vários vereadores, recebi palavra de alguns, recebi propostas de outros, recebi estímulos de outros, e outros não me pediram nada. Dentro desse quadro, entendia eu que palavra se mantém. Entendia eu que a palavra empenhada vale mais do que muitas riquezas. Partindo desse princípio, eu então caminhei em alguns pontos. Mas a gente vai aprendendo que nem tudo que brilha é ouro e nem tudo aquilo que se fala se cumpre. E eu falo isso com muito pesar, muito pesar. Conversei aqui com a mesa diretora, conversei com os meus colegas, falei com o líder da prefeita. Estou surpreso com o número gigante de candidatos, estou surpreso, mas também não vejo nada de ilegal. Acho que é alguma coisa que pode acontecer e deve acontecer numa sociedade democrática. Prerrogativa do presidente aceitar ou não o tempo de suspensão, consultado o plenário. Eu acho que o mínimo que nós poderíamos fazer era mesmo sentar e conversar, já que a gente já viu como as coisas estão. Eu pauto pela coerência, tenho um partido que me suporta no sentido de dar apoio. Esse partido foi ouvido ontem, ouvi, conversei, porque eu acho que o caminho para qualquer tipo de decisão é a conversa. E algumas coisas, eu acho que posso participar. De outras, tenho certeza que não devo participar. E algumas, vou avaliar se vou participar ou não. Então, eu quero aqui pedir mais uma vez ao presidente que, tendo em vista esse fato novo de termos mais 4 ou 5 candidatos, que, se ele assim permitir, nós tenhamos pelo menos 15 minutos ou 20 minutos de recesso, de suspensão, não para que nós nos matemos aqui,
não para que a gente se trucide, mas que a gente volte para a terra. Simplesmente por uma questão democrática. O que está feito, está feito. E o que será, o que vai ser, será. E falo isso com muita transparência. E eu apelo, peço voto daqueles com quem conversei. Peço voto daqueles com quem me apalavrei. Peço voto daqueles com quem fizemos discussões sobre o cargo. Quero ajudar Bauru. Quero promover, sim, a aliança entre os poderes dentro das linhas. Como foi dito aqui. Eu sou líder do meu partido porque só tenho eu. Só tenho eu. Então, para mim é muito fácil, doutor Segala, Coronel Meira, para mim é muito fácil, então, tomar algumas posições. Então, eu venho apelar apenas. Não vim aqui fazer nenhum tipo de discurso demovendo as pessoas daquilo que já definiram. Está definido, está definido. E nós vamos ter que aceitar, porque é um processo democrático. Isso não vai mudar. Mas eu reitero que sou representante de servidores aqui. Sou representante da comunidade evangélica, se ela não toda, uma boa parte. Também sou cidadão. E fui eleito democraticamente, acho que é perfeitamente plausível fazermos a aliança entre os poderes. Fazermos a harmonia entre os poderes. E eu proponho esta harmonia. Nós ficamos 2 anos na mesa diretora e, nesse período, nós avançamos em diversas discussões. Diversas. Conversamos com gente que era antagonicamente contrária. Sentamos juntos, buscamos soluções, o certo era certo, o errado é errado, para o bem da cidade, para o bem desse parlamento, para o bem da Câmara Municipal. Enfrentamos temas penosos, temas difíceis, com a coragem de poder dizer que estávamos isentos. E tivemos ouvido todos aqueles que precisavam ser ouvidos. Como pastor, 10 minutos para mim é muito pouco. Muito pouco. E como filho de espanhol, muito mais. Muito pior, né, doutor Segala? E eu quero aqui, encarecidamente, pedir ao presidente Marcos de Souza, para o bem desta casa, para o bem do andamento dos trabalhos. Não pense que nós vamos ficar aqui o dia todo, que isso é sonho dourado, né? O que está consolidado, consolidado está. Mas, pelo menos, para a gente cumprir o rito normal de uma sessão que se propõe ser uma sessão democrática. E se, após esse diálogo, nós entendermos de forma diferente, assim será. Se o plenário entender que não deve, aceitaremos sim. Então eu peço o voto daqueles que me disseram que votariam em mim, daqueles a quem já votei algumas vezes. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Eu entendo que, regimentalmente, o pedido de suspensão dos trabalhos deve ser por meio do microfone de à parte, e não no momento que o vereador Biratã o fez. Então, corroborando com aquilo que ele acabou de dizer, eu peço a suspensão dos trabalhos. Senhores vereadores, eu quero deixar registrado aqui o seguinte: o meu respeito a essa mesa diretora, como eu sempre respeitei e sempre atendi todas as solicitações, nunca me furtei de atender a solicitação de membro desta mesa, nos trabalhos durante 2 anos. Essas articulações para
nova mesa diretora não começou ontem. Não começaram ontem as articulações. Os vereadores vêm se falando há meses. Com essa quantidade de candidatos, que os próprios vereadores não se entendem em lançar um nome. Vereadora Chiara Ranieri Bassetto, estou com a palavra. Não, presidente, não está com a palavra. Onde é que está escrito? Está indeferido o pedido de 10 minutos. Está indeferido. Solicito 2 vereadores para o sorteio dos nomes. Presidente, pela ordem. Não tem pela ordem. Não, eu tenho direito à ordem. Eu tenho direito à palavra pela ordem. Claro que eu tenho. É regimental. Vossa Excelência não faz o que está na sua cabeça, não. Tem que respeitar o regimento interno dessa casa. Senhores vereadores. Quando eu fiz o pedido, foi colocado em votação. Presidente, por favor, eu queria... Não é desse jeito, não. O senhor quer que coloque em votação, vereador Burgo? Claro. Tem que ser a mesma forma. Tem fato novo. Quando eu pedi a suspensão, não tinha nenhum candidato a presidente. Agora tem 4. Foi feito o discurso. Presidente. Nós estamos no parlamento. Vereador Borgo, já que não foi concedido, então eu quero aqui... Calma, eu vou colocar... Honestamente... Vou colocar em votação. Calma, vereador Bira. Não, mas a votação, Não, presidente, a votação... Vocês querem votação, senhores vereadores? É isso. Sim, senhor. É outro assunto. Não, nós estamos conversando, vereador Borgo, fica tranquilo. Calma, vereador Borgo. Eu sugiro pelo bom senso, por favor, que se aceite o pedido de 15 minutos. 15 minutos, não vai mudar o preço da gasolina, Esse gente. vereador é democrático, foi democrático durante 2 anos. Vereadora Chiara Raniero, Vossa Excelência quer colocar o nome para a senhora usar os 10 minutos? Não, presidente, quem faz isso é o senhor. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Então, não atrapalhe os trabalhos, por favor, por gentileza. Vamos tentar terminar a última sessão do ano com tranquilidade. Calma, senhores, calma. Muita calma. Muita calma. Senhores vereadores, vou colocar em votação o pedido de suspensão dos trabalhos. Ao senhor primeiro secretário para chamar dos vereadores. Calma. Calma. Sim. Antônio Carlos Domingues. Não. Cuidado com a saúde. Benedito Roberto Meira. Sim. Chiara Ranieri Bassetto. Sim. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Sim. Edson Miguel de Jesus. Não. Stella Alexandre Almagro. Não. Guilherme Berriel Cardoso. Sim. José Roberto Martins Segala. Senhor presidente, já votei não. Diante do que assisti aqui agora, voto sim. Júlio César Aparecido de Souza. Não. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Sim. Manuel Afonso Lozila. Sim. Marcelo Roberto Afonso. Não. Milton César de Souza Sardim. Não. Sérgio Brum. Não. Biratã Cassan, sim. Vanderlei Rodrigues Júnior. Não. 8 sim, 8 não, por desempate. 8-8, eu sigo com o meu voto não. Perfeito. Então, Ok? Vamos seguir as votações. Agora eu vou cantar. Vamos, senhor. Presidente, pela ordem. Deferido. Eu renuncio minha candidatura. Mais algum vereador? Majestade, eu renuncio a minha candidatura.
Presidente, eu também renuncio à minha candidatura. Ok, senhores vereadores, nós temos 3 candidatos. Vereador Júnior Rodrigues, vereador Manelo Ozila, vereador Locadora. Solicito... São 2 vereadores. Eu solicito o vereador Marcelo Afonso e o vereador Guilherme Berriel para que faça o sorteio dos vereadores. Para que se defina a ordem da votação. Pode, por favor. Só a indicação do presidente. Calma, para a gente anotar para não perder a conta. Só para eles conferirem, por gentileza. Antônio Carlos Domingues, Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Basseto, Wilson, Edson, Ela. Você sacuda. Os candidatos são vereador Júnior Rodrigues, vereador Manuel Afonso Ozila e o Edmilson, mais conhecido como Locadora. São três candidatos. São 3 candidatos. Não, eu não sei. Por favor, senhores, Eu não sei. aos vereadores Guilherme Berriel e Marcelo Afonso para o sorteio da ordem da votação. Os vereadores vão se dirigir até o microfone de à parte e falarão o nome do seu candidato escolhido. Pode começar, presidente? Sim, senhor, excelência. Milton César Sardim. Miltinho para o seu voto. Júnior Rodrigues, presidente. Ok. Biratã Cássio Sanches. Biratã para o seu voto. Manuel Afonso Lozila. Luiz Eduardo Penteado Borgo. É difícil fazer o L, porque pode ser mal interpretado. Locadora. Júlio César Aparecido de Souza. Júnior Rodrigues. Manuel Afonso Lozila. Mané, para o seu voto. Eu voto em mim mesmo, Manuel Afonso. Ok, excelência. Benedito Roberto Meira. Vereador Meira, para o seu voto. Sim, senhor, majestade. Edmilson Marinho. Obrigado, excelência. Marcos Antônio de Souza. Meu voto é para o Júnior Rodrigues. Marcelo Roberto Afonso. Júnior Rodrigues. Chiara Ranieri Basseto. Senhor Imperador, voto no Edmilson Locadora. Sim, senhora, excelência. Vou ver a senhora recomposta. Serginho Brum. Júnior Rodrigues. Edmilson Marinho Júnior, da Silva Júnior. Locadora.
José Roberto Martins Segala. Senhor presidente, eu vou fazer declaração de voto. Sim, senhor, doutor Segala. Senhor presidente, senhores vereadores, Câmara de Vereadores e eleição para o presidente não é lugar para amador. Isso aqui é a 7ª vez que eu participo e nunca se vai para a votação sem se saber o resultado. Então nós já sabemos o resultado. E eu nunca fiz voto simbólico. Eu acho que não tem razão de ser. Tanto Locadora quanto Mané Luzila merecem o meu voto. São ótimos candidatos. Eu adoraria que fosse um deles só, para que a gente concentrasse voto em um deles. Mas o meu voto é Júnior Rodrigues. Obrigado, excelência. Edson Miguel de Jesus. Vereador Edson, para o seu voto. Júnior Rodrigues. Estela Alexandre Almagro. Estela, para o seu voto. Júnior Rodrigues. Ok, excelência, obrigado. Vanderlei Rodrigues Júnior. Para o seu voto. Senhor presidente, eu voto em mim mesmo. Ok, excelência, obrigado. Antônio Carlos Domingues. Vereador Beto, móveis para o seu voto. Júnior Rodrigues. Ok, excelência. Guilherme Berriel Cardoso. Manuel Luzila. Ana Luzila, 3 votos. Locadora, 4 votos. Júnior Rodrigues, 10 votos. É o novo presidente da Câmara Municipal de Bauru. Senhores vereadores, eu preciso agora a indicação para o vice-presidente. Senhor presidente, eu indico o vereador Serginho Brum. Vereador Serginho Brum, se aceita? Aceito, senhor presidente. Ok. Mais alguma indicação? Vereador Serginho Brum também tem direito aos 10 minutos. Uma questão de ordem do vereador Eduardo Borgo. Eu me indico. Vereador Borgo, se indica. Vossas excelências farão uso da tribuna? Ok. Solicito ao vereador Júlio César e ao vereador Manuel Afonso Luzila que façam o sorteio dos nomes para definir a ordem da votação. José Roberto Martins Segala. Senhor presidente, meu voto é para Sérgio Brum. Obrigado, excelência. Ubiratã Cássio Sanches. Ubiratã, para o seu voto. Meu voto é vereador Borgo. Chiara Ranieri Baceto. Borgo. Ok, excelência, obrigado. Manuel Afonso Luzila. Mané, para o seu voto. Meu voto é para o Serginho Brum.
Ok, obrigado, excelência. Benedito Roberto Meira. Vereador Meira, para o seu voto. Borgo. Obrigado, excelência. Edson Miguel de Jesus. Para o seu voto, pastor. Serginho Brum. Ok, obrigado. Milton César de Souza Sardim. Miltinho, para o seu voto. Sérgio Brum. Ok. Marcelo Roberto Afonso. Marcelo Roberto, para o seu voto. Serginho Brum. Ok, obrigado, excelência. Júlio César Aparecido de Souza, Serginho Brum. Obrigado. Sérgio Brum. Serginho, para o seu voto. Eu voto em Serginho Brum. Obrigado, excelência. Guilherme Berriel Cardoso. Real, para o seu voto. Borgo. Estela Alexandre Almagro. Vereador Estela, para o seu voto. Sérgio Brum. Obrigado, excelência. Vanderlei Rodrigues Júnior. Vereador Juninho, para o seu voto. Sérgio Brum. Ok, obrigado, excelência. Marcos Antônio de Souza. Meu voto é para o Serginho Brum. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Bota em mim, Borgo. Obrigado, excelência. Antônio Carlos Domingues. Vereador Beto, para o seu voto. Sérgio Brum. Ok, obrigado, excelência. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Borgo. Ok, obrigado, excelência. Seis votos para o vereador Borgo, 11 votos para o vereador Serginho Brum. Serginho Brum é o novo vice-presidente da Câmara Municipal de Bauru. Parabéns, Serginho. Agora passaremos à eleição do primeiro secretário. Solicito aos líderes ou qualquer outro vereador que faça indicação dos candidatos. Eu indico o vereador Marcos de Souza. Ok, aceito. Eu indico o vereador Borgo. Obrigado, vereadora Chiara. Eu aceito. Ok. Quem mais? Solicito ao comandante Meira. Eu gostaria de saber se os candidatos querem usar a palavra antes. Peço que o vereador Meira e o vereador Borgo façam o sorteio para definir. Tem problema, doutor Segala? Pode ser, doutor Segala, por gentileza? Me honra com a presença do senhor aqui no sorteio, por favor. Aqui, doutor Segala, ó, por favor, se o senhor puder usar o microfone, eu agradeço. Manuel Afonso Lozila. A Lozila, para o seu voto. Eu voto no vereador Marcos, primeiro secretário. Obrigado, excelência. Vereadora Chiara Ranieri Baceto. Borgo. Ok, obrigado, excelência. Próximo sou eu. Voto no vereador Borgo. Obrigado, excelência. Vereador Ubiratã Cássio Sanches. Ubiratã, para o seu voto. Com todo respeito, eu quero fazer uma declaração. Sim. O Borgo tem o meu respeito e eu voto nele. Ok, obrigado, excelência. Vereador Marcelo Roberto Afonso. Marcelo, para o seu voto. Marcos de Souza. Obrigado, excelência. Vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. Vereador Locadora, para o seu voto. Voto é no Borgo. Obrigado, excelência. Vereadora Estela Alexandre Almagro. Vereadora Estela, para o seu voto. Marcos de Souza. Obrigado, vereadora. Vereador Marcos Antônio de Souza. Eu voto em mim mesmo. Vereador Antônio Carlos Domingues. Vereador Beto, para o seu voto. Marcos Souza. Obrigado, excelência. Vereador Sérgio Brum. Vereador Serginho, para o seu voto. Marcos de Souza. Obrigado, excelência. Vereador Vanderlei Rodrigues Vereador Juninho, Júnior. para o seu voto. Eu voto Marcos Souza.
Obrigado, excelência. Vereador Guilherme Berriel Cardoso. Vereador Berriel, para o seu voto. Voto no Borgo. Ok, obrigado, excelência. Vereador Milton César de Souza Sardim. Miltinho, para o seu voto. Marcos Souza. Obrigado, excelência. Vereador Edson Miguel de Jesus. Marcos Souza. Obrigado, excelência. Vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Vereador Borgo, para o seu voto. Voto em mim, Eduardo Borgo. Ok, excelência. Vereador Obrigado. Júlio César Aparecido Júlio, de para o seu Souza. voto. Marcos de Souza. Obrigado, E excelência. agora é o vereador Benedito Roberto Meira. Meira, para o seu voto. Borgo. Ok, obrigado, excelência. Muito obrigado aos vereadores que participaram aqui do sorteio. São 7 votos para o vereador Borgo, são 10 votos para o vereador Marcos Souza. Marcos Souza é o novo primeiro secretário da Câmara Municipal de Bauru. Seguimos agora. Agora, eu solicito aos líderes do partido, qualquer outro vereador, que faça indicação dos candidatos para segundo secretário. Senhor presidente, eu indico o vereador Miltinho para segundo secretário. Vereador Miltinho, aceita? Surpresa! Aceito. Mais algum candidato que gostaria de disputar? Presidente, eu indico o vereador Borgo. Vereador Borgo, se aceita? Aceito, presidente. Ok, excelência. Está aberto a tribuna. Pede a palavra o vereador Borgo e terá por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras e a todos que nos acompanham, eu fiz questão de pedir a palavra, é a primeira vez que eu vou aqui, pastor Bira. Eu vou citar o versículo da Bíblia, Lucas 12, 2, 3. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz. E o que disserem ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. População acho que sabe do que eu estou falando e cada um com a sua consciência. Muito obrigado e, se possível, faço reserva no meu tempo. Não tem, excelência. Nós seguimos. Vereador Miltinho, gostaria de fazer uso da palavra, vereador? Então, eu solicito ao vereador, a vereadora Estela e ao vereador Serginho Brum que faça o sorteio da ordem dos vereadores para a votação. Como é que é? Desculpa? Não, nada. Senhores vereadores, por favor. Vereador Marcos Antônio de Souza. Eu voto para o vereador Miltinho Sardim. Vereador Ubiratã Cássio Sanches. Ubiratã, para o seu voto. Borgo. Vereador Vanderlei Rodrigues Júnior. Juninho, para o seu voto. Milton Sardim. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, excelência. Vereador Benedito Roberto Meira. Meira, para o seu voto. Microfone, por favor. Pelo menos um voto para mim. É em você, Borgo. Vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. Vereadora, para o seu voto. Borgo. Não deixo mais você ficar, viu? Vereador Antônio Carlos Domingues. Miltinho Sardim. Obrigado, excelência. Vereador Guilherme Berriel Cardoso. Borgo. Vereador Edson Miguel de Jesus. Milton Sardim. Vereador Sérgio Brum. Miltinho Sardim.
Vereador Marcelo Afonso. Vereador Milton. Vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Voto em mim, Eduardo Borgo. Vereador Manuel Afonso Lozila. Voto no vereador Borgo. Vereador Júlio César de Souza. Miltinho Sardim. Vereador José Roberto Martins Segala. Segala, você sabe que a minha mãe vota em você, hein? Minha mãe vota em você. Senhor presidente, como eu já disse, o resultado da votação é sabido antes mesmo dela ocorrer. Então, vou aproveitar a oportunidade para fazer uma brincadeira. Voto no vereador Milton Rasputin Sardim. Vereadora Chiara Ranieri Baceto. Borgo. E Estela Alexandra Almagro, voto Milton Sardim. Milton César Sardim. Eu voto no Miltinho Sardim. Encerrado, presidente. Gratidão. Borgo, 7 votos. Miltinho, 10 votos. Miltinho Sardim é o novo segundo secretário da Câmara Municipal de Bauru. Atenção, senhores vereadores, a mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2023-2024 será composta da seguinte forma: presidente, Júnior Rodrigues; vice-presidente, Serginho Brum; primeiro secretário, Marcos Souza; segundo secretário, Miltinho Sardim. Nesse momento, convido o vereador Júnior Rodrigues, presidente eleito para o biênio 2023-2024, a fazer o uso da palavra e terá por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, aos nobres vereadores. Primeiro, quero agradecer a cada voto aqui recebido, a cada vereador que confiou. Nós sabemos que temos 2 anos pela frente de muito trabalho que já começa a partir do dia 1º. Quero agradecer de coração a cada um que nós conversamos, a cada um que nós dialogamos, para que de fato a gente consiga fazer aquilo que foi proposto aqui. Eu reafirmo meu compromisso, senhores vereadores, que eu falei anteriormente no meu discurso. O executivo, ele tem o papel dele de executar, de fazer o seu serviço. O legislativo vai continuar fiscalizando. E se não houver fiscalização, você não tem um bom serviço executado. E o meu compromisso, sim, é que a Câmara Municipal, de maneira alguma, será o puxadinho da Prefeitura. A Câmara Municipal não será a extensão da Prefeitura. Quando eu assumo um compromisso, eu aprendi com meu pai, que eu tenho certeza que nesse momento está me acompanhando, homem tem que ter palavra. E a minha palavra é que eu farei tudo que for possível para fortalecer o legislativo, o trabalho de cada vereador, que sim tem feito um trabalho maravilhoso nessa cidade, que durante a pandemia fez o trabalho de ir para as ruas. Sabemos que teve vereador aqui, senhor presidente, que durante a pandemia pegou Covid dentro de UPA. O meu compromisso é que a gente tenha condições de trabalho, de dar continuidade àquilo que foi feito até agora, para que a gente consiga melhorar o trabalho dos vereadores. A independência, ela vai existir sim. Não teve somente votos da situação neste vereador. Teve votos de pessoas independentes, de pessoas de oposição, como a vereadora Estela. A vereadora Estela sabe que muitas vezes nós travamos discursos, embates dentro do plenário, mas sempre dentro das 4 linhas. A vereadora Estela tem propostas boas para o Legislativo
que a gente vem debatendo desde a nova sede, do novo local, escola do parlamento, para que a gente consiga se aprofundar nos debates que a sociedade precisa. Eu reafirmo aqui, senhor presidente, o meu compromisso, não somente com os votos que eu tive, mas com todos os parlamentares. Eu farei o possível e o impossível para honrar aquilo que nós falamos aqui. E uma coisa eu garanto a vocês, nós vamos ter os próximos 2 anos de muito trabalho, mas de muito diálogo. Quem me conhece sabe que eu não sou aquela pessoa que decide sozinho a portas fechadas. Eu sou uma pessoa que chega, que por muitas vezes pede conselho, não tenho muitas vezes dificuldade de falar, olha, preciso de uma ajuda nisso, preciso de uma ajuda nisso, preciso de uma ajuda naquilo. O vereador Coronel Meira sabe muito bem disso, quantas vezes nós conversamos, quando eu tenho dúvida, sempre tem me explicado, sempre tem dialogado. Vereador Estela, quando não concorda, sentamos e vemos o ponto de equilíbrio para que a cidade avança. Vereador Segala, com todo respeito, vereador Segala, que eu tenho ao senhor, esses dias disse no plenário, para mim o senhor é um patrimônio histórico desta casa e dessa cidade. É uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito, a qual tem sempre me orientado, Júnior, isso daqui é assim, quando eu tenho procurado, sou grato ao senhor por isso. E esse vereador vai continuar sendo esse vereador que dialoga, que conversa, e que tem um compromisso com esta casa, com cada vereador, com o legislativo. O executivo vai continuar fazendo o seu serviço, a prefeita deve nomear a sua liderança, mas o meu compromisso não é mais de líder. O meu compromisso é com cada vereador aqui. E eu vou precisar de cada um de vocês. A eleição acabou nesse momento. Dia 1º nós vamos ter a posse. Mas o trabalho, vereador Marcelo, não para. E nós vamos continuar unidos, porque quem ganha com isso tudo é a população. Então, os vereadores, muito obrigado pelo voto de confiança, muito obrigado pela indicação, e pode ter certeza que a Câmara vai ser protagonista, sim, nesses próximos 2 anos, fiscalizando, cobrando, para que o trabalho seja um trabalho de qualidade, porque é isso que a população espera e é isso que a população tem visto em cada um dos senhores vereadores. Que Deus abençoe cada um. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos. Está encerrada a sessão às 10h58.